17. Vamos lendo o texto, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo algumas considerações, aí nós vamos orar. 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, na cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Carvalho em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Goliate, Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Talvez esse escudeiro tivesse o meu tamanho, ou seja, dava pela cintura. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Gente, os gigantes estão nos afrontando em todo o tempo. Esses inimigos relevantes, eles estão em luta constante conosco. Acompanhe comigo no versículo 9. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dá-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Gente, o guerreiro gigante de Israel, escolhido pelo povo, Saul, tremia de medo diante do campeão dos filisteus. E, gente, na demonstração de pavor de Saul e do exército de Israel, revela-nos que os israelitas, em buscarem segurança num rei humano, eles estavam totalmente comprometidos e vulneráveis diante de certos opositores, até porque eles deixaram de estar sob as potentes mãos daquele que queria ser rei sobre eles o tempo todo, ou seja, o próprio Deus. E eles fracassaram naquele ideal, e assim, gente, estavam lá com os joelhos trôpegos diante da afronta do inimigo. Mas é
bem notório de que Deus, a partir do momento que Ele registrou promessas, que estaria conosco diante de todas as batalhas, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Por exemplo, lá em Êxodo 23, 22, está escrito assim: mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deuteronômio 3, 22. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Jeová, o Senhor vosso Deus. Gente, o próprio Davi registrou lá no Salmo 18:3: invoco ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Aleluia. Gente, um exército com medo de um só homem, mas Saul também, o rei de Israel, tremendo de medo. Mas, primeira lição para nós aqui, amados, é que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quem combate por nós, amados, a partir do momento que nós estamos em Cristo, hoje, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus que nos leva a considerar que o Todo-Poderoso é quem está pelejando por nós. E maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem pode glorificar o Senhor por esse maior está do nosso lado? Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de covardia. Gente, o Timóteo estava passando por dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele vai na maior boa vontade e chama Timóteo à coragem, à força, ao entendimento. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não estamos assentados na fraqueza, mas Deus nos deu o Espírito Santo, Espírito de poder. Deus nos deu o amor, os princípios estabelecidos, que se nós honrarmos, seremos vitoriosos em todas as nossas demandas. Deus nos deu a moderação, e nós precisamos, amados, ter entendimento em relação a isso. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e moderação, que é a moderação, equilíbrio. Você, quando é uma pessoa equilibrada, você não teme, você não se apavora, você pode até passar por apertos, mas você mantém o controle. Esses dias, amados, eu fiquei entalado, fui pintar um lugar no alto lá da igreja, e estava acontecendo aqui a tarde da bênção, né? E eu inventei de pular para o lado de lá, pulei, né? Coloquei uma cadeira aqui para eu conseguir passar para o lado de lá, só que daí eu pulei para lá e esqueci de levar uma coisa para lá, para pular de lá. E aí a cadeira que eu pulei, ela não passava pelo metrô. E estava aqui na tarde da bênção, a Letícia estava pregando ainda na tarde da bênção. E gente, eu fui tentar fazer assim, um movimento, tentar colocar a perna, de repente eu fiquei entalado no metrô. Pensa a situação triste. E o pior, gente, né? Eu estou aqui numa altura, só tinha um estreitinho aqui.
E para lá tinha o telhado da casa e um vão e alto. E eu pensei, meu Deus, não posso me apavorar aqui, senão eu caio para lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou gritar aqui, para na vez, que eu preciso de socorro. Não, eu pensei em estar lá naquela situação trágica, cômica. Eu pensei, eu refleti, meu Deus, dá-me entendimento agora. O que eu tenho que fazer agora, Senhor? E aos pouquinhos, eu fiquei paradinho, né? Fiquei ali relaxando um pouquinho, entalado, vai estar lá relaxando. Fiquei ali pensando, Deus, dá uma estratégia para eu sair daqui agora. E de repente eu pensei, não, se eu fizer assim, gente, deu certo, e eu saí de lá para a glória de Deus. E não caí das alturas. A pessoa se vê diante do gigante, meu Deus do céu, é o fim. Não, é a derrota certa. Não, gente, vamos pedir para Deus o discernimento das situações, em como nós poderemos fazer para vencermos, manter o equilíbrio, manter o domínio próprio, e o Senhor é quem nos dará a vitória. Você poderia glorificar um pouco mais alto, porque eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo nessa noite. Tem que manter a calma, tem que manter a compostura. Imagina se eu começasse a Claudete gritar, desesperado, pare! Por favor, Letícia! Me acuda, meu Deus do céu! Não, você tem que manter a coisa. Você está numa situação terrível para você. E o gigante vai cair por terra no nome de Jesus. Quem crê que os gigantes estão começando a cair por terra nessa noite? Fale assim comigo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Tem alguém do teu lado? Olha para essa pessoa e fala: não seja covarde. Gente, Saul estava todo com medo. Olha, quanto tempo o Golias já estava afrontando o exército? Quanto tempo? Quantos dias? Quantos dias? Que o filisteu ficou lá provocando. 40 dias. 40 dias. E o exército com medo. Coisa feia. O exército do Deus vivo. Gente, vamos seguir o texto. Acompanhe comigo, a partir do 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiam para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Esses 3 aqui, vocês lembram, foram aqueles que entraram diante de Samuel. Eliabe, o Samuel pensou: certamente estou diante do ungido do Senhor. Não estava. Porque, amados, o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então, o texto que está fazendo menção de Eliabe. 14. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Esses 3 aqui estavam lá, amedrontados também. Todavia, 15. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha, gente, a confirmação aqui daquilo que eu falei. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz.
de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Interessante, né, que esse exército aqui estava em posição, estavam lá marcando presença, mas todos amedrontados. Que coisa ridícula, que coisa feia. 21. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. Gente, 40 dias Golias fazendo isso aqui. E Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, olha gente, que coisa horrível isso aqui, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Os gigantes são, né, tem aparência de força, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Preste atenção aqui na parte B desse versículo 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Gente, o que Davi estava falando aqui? Que o filisteu, ele não era circuncidado, ou seja, Deus não tinha uma aliança com o Golias, mas Deus tinha uma aliança com o seu povo. E eu quero dizer que Deus não tem aliança com inimigo nenhum, com gigante nenhum. Deus tem uma aliança conosco, amados. Então nós podemos vencer qualquer adversário, qualquer oponente, qualquer inimigo. Hoje nós vencemos no nome de Jesus qualquer inimigo, porque nós temos uma aliança com Deus. Deus tem pacto de vitórias com o seu povo. A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus tem uma aliança conosco. E o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos, no capítulo 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem é mais do que vencedor aqui? Levante sua mão e celebre a presença do Senhor no nosso meio e crê que o Senhor está tratando com os gigantes pequenos. Você pode pensar: não, mas o meu problema familiar é um grande gigante. Não é. Não, o meu problema financeiro é um grande gigante. Não é. Não, a minha enfermidade é um grande gigante. Não é. Para Ele não há gigante que possa prevalecer se Ele quiser intervir e conceder a vitória no nome de Jesus. Se você crê, tudo é possível aqui que crê. Basta você ter fé.
Nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Vamos demonstrar algo que chame a atenção de Jesus, e coisas extraordinárias vão acontecer. E gigantes poderosos vão cair por terra, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Quem glorifica o Senhor? Quem é esse incircunciso? Ele não é circuncidado. Qualquer um que se apresentasse para lutar com aquele gigante poderia, amados, vencer aquele gigante no nome do Senhor, assim como Davi o fez. Mas quem teve discernimento diante de todo aquele exército, o rei Saul, quem teve discernimento, um jovenzinho chamado Davi. Até os jovens podem ter discernimento, até os jovens podem ter sabedoria. Aleluia. Quanto mais nós. Porque, amados, jovens aqui, tem ali o Eduardo, a esposa, o Abner, que foram batizados recentemente. O Abner está com 17 anos, 18 anos. 18 Abner. Mais ou menos por aí, querendo deixar o Abner mais velho. Mais ou menos por aí é a idade do Davi, gente. E o exército lá, amedrontado. Mas o jovem, que já tinha sido ungido, cheio de Deus, chega lá e tem um discernimento espiritual. Vamos buscar esse discernimento espiritual. Não, o pastor está trazendo palavra de sabedoria em mim. Eu quero ouvir palavra de vitória. Eu quero ir lá e ver o pastor dando pirueta. Glória a Deus e aleluia. Não é nem aleluia, é aleluias. Gente, não! Vamos buscar sabedoria, discernimento espiritual, porque é desta maneira que os gigantes vão cair por terra. Quem crê, celebre a presença do Espírito Santo no nosso meio. Um jovem lá cheio de discernimento espiritual. Deus não tem pacto com esse filisteu incircunciso. Deus tem aliança com o seu exército. Deus tem pacto com o seu povo. A vitória é nossa. No nome de Jesus, a vitória é daquele que crê. Aleluia! Glória a Deus. Quem crê nesta noite? Só quem tem um gigantezinho para ser vencido, levanta a sua mão. Quem tem? Nossa, tem uns que não tem. Quero trocar de lugar com você no nome de Jesus. Gente, eu creio que os gigantes hoje estão começando a cair por terra. E você vai testemunhar aqui. Você vai testemunhar igual o manto Alberto. Não deixa nem o pregador tomar um fôlego. Mas você vai contar a tua bênção. Quem crê que vai contar a tua bênção? Não é nem bênção, é bênção. Vai contar a tua bênção. Bênçãos. No nome de Jesus, eu creio que eu vou contar muitos testemunhos aqui, gente, desta campanha. Eu creio, porque Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. E quem se empolga por isso, quem se empolga em saber que Deus tem uma aliança conosco, podia celebrar mais alto. Quem se empolga em saber que Deus tem uma aliança conosco. A presença de Deus está do nosso lado. A presença de Deus está conosco. Maior está em nós, gente, do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Acompanhe comigo. A partir do 27, estou quase encerrando. E os homens lhe responderam:
o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. É claro que a recompensa interessou Davi, isso é óbvio, né? A recompensa lhe interessou. Mas no 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Quem é esse Eliabe aqui, gente? Quem é esse Eliabe aqui? Irmão mais velho. Mas o que tinha acontecido com ele? Hein, Graça? Pastor Lau? Foi, ó, o primeiro que entrou, e o que aconteceu? Foi rejeitado. Então, gente, é óbvio que ele pegou uma malquerência com Davi. E esse texto que nos indica isso. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? Olha, gente, tem pessoas, tem gigantes, né, que abrem a sua boca só para atacar, para ferir, para provocar, para humilhar. Que coisa horrível. Amados, quando nós formos abrir a nossa boca, que seja para abençoar. Que seja para abençoar. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender e ter muito entendimento em relação a isso. Por quê? O que está escrito lá em Mateus 12:37? Nas palavras de Jesus: pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Então, por que nós devemos usar a nossa língua de forma abençoadora? Mas este tal de Eliabe aqui, com o seu próprio irmão, usou palavras ferinas, humilhando Davi. Por que afinal desceste até aqui? Olha a humilhação aqui. E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Julgou Davi aqui, olha, bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Mas, gente, o que eu aprendo aqui? 29. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Gente, o que eu entendo aqui, né, nesses versículos? Que tem gigantes que serão vencidos da nossa parte com inteligência, com nobreza da alma, com elegância, sem baixar o nível. Se alguém abrir a boca para te atacar e para te ferir, ouça por aqui, solte por aqui. Gente, olha a palavra que Davi deu aqui. Por nenhum momento atacou o seu irmão ou agiu da mesma altura. Porque muitas vezes, né, as pessoas querem corresponder uma provocação, uma humilhação da mesma forma. Ou seja, é baixar o nível. Então, amados, nós precisamos corresponder. Muitas vezes gigantes que se levantam contra nós, porque até podem ter um sentimento contrário em relação a nós. Só que, com o povo de Deus, nós precisamos, amados, manter a compostura, agirmos de forma prática, elegante e ética, sem baixar o nível. Tem gigantes que serão vencidos assim. E olha, como diz aquele ditado, silêncio é a melhor resposta. Alguém te desaforou, alguém te destratou, fique quieto. Fique quieto. Tenho certeza que esse gigante será vencido. Gente, acompanhe comigo. 30. Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas a Saul, que o chamou à sua presença.
Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não correrás, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Gente, muitas vezes as pessoas nos intimidam. O Saul tentou intimidar o Davi aqui, mas eu quero dizer para você: não importa a intimidação, importa a tua motivação. Se alguém vai se levantar, contra você, até mesmo usado pelo diabo, não, você vai perder tempo. Não vá naquela igreja, não faça essa campanha, não vai dar em nada. Gente, mantenha o teu foco, mantenha a tua motivação, mantenha a tua força, e eu tenho certeza que os gigantes serão envergonhados. Tenho certeza. Davi manteve o foco. Versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e feria-o e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Jeová que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Quem já teve gigantes que foram envergonhados no passado? Quem já venceu gigantes aqui? Quem já teve inúmeras vitórias da parte do Senhor? Glorifique a Ele. Você está aqui bem, você está de pé, porque quantos gigantes, quantos ursos, leões você já venceu, e estes que estão agora se levantando contra você, contra mim, também serão vencidos, porque o Senhor vem a vitória. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate e colocou-lhe uma armadura. Ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida Davi tomou no chão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando da direção de Davi. Golias parou e olhou para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Quando o inimigo afronta o servo de Deus, ele não está afrontando o servo, ele está afrontando o próprio Deus, e é o Senhor quem pelejará por nós. Davi teve também convicção: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te ferirei e te
deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. O gigante vai cair por terra e você vai contar o teu testemunho, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel e é Ele quem peleja por nós. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou dando com o rosto no chão. Para finalizar, desse modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e acabou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. No nome do Senhor dos Exércitos, os inimigos, os gigantes já estão caindo por terra, já estão fugindo em disparada, porque a nossa vitória não é nem pela espada e nem por lança, mas é pelo nome do Senhor dos Exércitos. A vitória sempre virá no nome do Senhor, e nós vamos usar as nossas armas espirituais, porque muitas vezes, amados, as pessoas estão querendo nos oferecer aquilo que não cabe para nós, nem é edificante para nós vencermos os nossos gigantes, mas a vitória virá através do discernimento do Senhor, através das nossas atitudes mais simples, é que os gigantes vão cair por terra, porque é o próprio Deus quem vai mover as águas em nosso favor, no nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Quem vai começar a campanha, vem aqui à frente.